A história de Davi é uma das mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia. Ele foi o segundo rei de Israel, depois de Saul, e é lembrado por sua coragem, fé, liderança e, acima de tudo, seu relacionamento com Deus. A vida de Davi é narrada principalmente nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas e Salmos. A seguir, apresenta um resumo da história de Davi, desde sua juventude até seu reinado. 1. A juventude de Davi. Davi era o filho mais jovem de Jessé, um homem de Belém, na tribo de Judá. Quando ainda era um jovem pastor de ovelhas, Davi foi escolhido por Deus para ser o futuro rei de Israel. O profeta Samuel foi enviado por Deus até a casa de Jessé para ungir o próximo rei, pois o rei Saul havia falhado. Quando Samuel viu os filhos de Jessé, ele pensou que o mais velho seria o escolhido, mas Deus lhe disse que ele não via como os homens veem, e sim com os olhos do coração. Davi, o mais jovem, estava cuidando das ovelhas. Ao ser chamado, foi ungido como rei. 1 Samuel 16, 1-13. 2. Davi e Golias. Uma das histórias mais famosas de Davi é a de Davi e Golias. Israel estava em guerra contra os filisteus, e o gigante Golias desafiava o exército de Israel todos os dias, dizendo que qualquer um que o derrotasse salvaria os israelitas da escravidão. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que Davi, ainda um jovem pastor, foi levado ao campo de batalha para levar comida a seus irmãos. Ao ouvir o desafio de Golias, Davi se ofereceu para lutar contra o gigante. Com apenas uma funda e 5 pedras, Davi confiou em Deus e venceu Golias com um único golpe, derrubando e cortando sua cabeça. 1 Samuel 17. Essa vitória fez de Davi um herói em Israel e aumentou sua fama. 3. Davi e Saul. Embora Davi tenha sido ungido como futuro rei, o reinado de Saul ainda não havia terminado. Saul, o rei de Israel, inicialmente ficou feliz com o sucesso de Davi, mas logo se sentiu ameaçado pela crescente popularidade de Davi. Saul ficou com inveja e, em diversas ocasiões, tentou matar Davi. Davi, porém, nunca fez mal a Saul, mostrando respeito e paciência, reconhecendo que era Deus quem determinaria o momento certo para ele assumir o trono. Em uma das oportunidades, Davi teve a chance de matar Saul enquanto ele dormia, mas escolheu poupá-lo, dizendo que não deveria levantar a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24 e 26. 4. A ascensão de Davi ao trono. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, que era amigo íntimo de Davi, Davi foi finalmente coroado rei de Judá e mais tarde de todo Israel. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, tornando-a o centro religioso e político do reino. Durante seu reinado, Davi conquistou muitas terras, expandiu as fronteiras de Israel e estabeleceu um reino forte e próspero. 2 Samuel 5:8. 5. O pecado de Davi com Batseba. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi cometeu um grande pecado. Ele se apaixonou por Batseba, a esposa de Urias, um de seus valentes soldados. Quando Batseba ficou grávida, Davi tentou encobrir o pecado, fazendo com que Urias voltasse para casa para dormir com sua esposa. Quando Urias se recusou a fazer isso, Davi mandou colocá-lo na linha de frente da batalha, onde ele foi morto. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como esposa, mas o profeta Natã confrontou Davi sobre seu pecado. Davi se arrependeu profundamente, mas enfrentou sérias consequências, incluindo a morte do filho que teve com Batseba. 2 Samuel 11 de dezembro. 6. As consequências e o arrependimento de Davi. Após o confronto com Natã, Davi se arrependeu sinceramente de seus pecados e escreveu o Salmo 51, um salmo de arrependimento, pedindo perdão a Deus. Deus perdoou Davi, mas o reino de Israel enfrentou consequências por seu pecado, incluindo revoltas internas e problemas familiares. Davi também teve conflitos internos com seus filhos, sendo que seu filho Absalão tentou usurpar o trono. Absalão se rebelou contra Davi, mas após uma batalha sangrenta, Absalão morreu.
Davi lamentou profundamente a morte de seu filho. 2 Samuel 13:18. 7. O legado de Davi. Davi morreu e foi sucedido por seu filho Salomão, que se tornou o terceiro rei de Israel e o responsável por construir o Templo de Jerusalém. Deus fez uma promessa a Davi de que sua linhagem governaria Israel para sempre, e o Messias viria de sua descendência. Esse Messias seria Jesus Cristo, que é chamado no Novo Testamento de o Filho de Davi. Conclusão: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi é lembrado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. Apesar de suas falhas e pecados, ele era um homem profundamente arrependido, sincero em seu desejo de agradar a Deus. Davi teve coragem, fé e uma devoção genuína a Deus, além de ser um líder carismático e guerreiro vitorioso. Seus salmos são uma grande expressão de sua relação com Deus e ainda hoje são usados para louvor e adoração. Lições da vida de Davi. Confiança em Deus. Davi confiou em Deus em todas as situações, desde derrotar Golias até lidar com seus próprios pecados. Arrependimento. Mesmo sendo um homem de grandes falhas, Davi se arrependeu sinceramente e buscou o perdão de Deus. Humildade. Davi respeitou Saul, mesmo sendo perseguido por ele, mostrando uma humildade notável. O plano de Deus. A vida de Davi ilustra como Deus usa até mesmo as falhas humanas para cumprir seus propósitos eternos. Davi é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos e admirados da Bíblia, e sua história continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo.